Graça e paz, povo de Deus. Hoje tem uma palavra abençoada para a sua vida aqui no tempo de consagração. Se você me acompanha no nosso programa, quero que você entre lá no nosso canal no YouTube, assista os nossos vídeos lá no nosso Instagram e mande para mim um oi, fala de onde você está assistindo o nosso programa. Tenho certeza que a palavra de hoje vai tocar a sua vida e vai te abençoar de uma maneira poderosa e extraordinária. Se você está passando alguma dificuldade, alguma luta, me envie o seu pedido de oração. 62-98212-1100. Vou orar pela sua vida e tenho certeza que Deus vai abençoar a sua casa, a sua vida, o seu trabalho. Então fica com a gente que hoje tem uma bênção muito grande para você, em nome de Jesus. Queridos irmãos, o Salmo 56 nos fala da nossa fé para os tempos difíceis. A fé para os tempos difíceis. Muitas vezes nós queremos uma fé para alcançar alvos e objetivos e projetos. E a palavra de Deus nos fala de uma fé diferente. Nos fala de uma fé para enfrentar problemas e dificuldades. O Salmo 56 é sobre isso. O Salmo 56 é um período turbulento na vida de Davi. Ele foi praticamente preso e foi levado cativo pelos filisteus. E se lembrem que esse povo filisteus, ele tinha ódio de Davi, porque esse povo filisteu, Davi havia vencido mais de 17 batalhas contra esse povo. E agora que Davi está sendo perseguido por Saul, ele é preso por esse povo. Por isso ele teme a morte. A gente percebe no Salmo 56 esse resquício de que ele tem o temor da morte. Ele está tipo pensando assim, eu acho que dessa eu não vou sair. Então ele está escrevendo e ele está transpirando essas situações de mortalidade, essas situações de dificuldades em sua vida. Agora, o que ele faz nesse verso é muito importante para mim e para você, para que saibamos desenvolver essa fé que Davi desenvolveu, uma fé capaz de passar dificuldades. Essa é a fé que nós precisamos ter, essa é a fé que a palavra quer nos ensinar nesta noite. A primeira coisa que Davi nos diz aqui, meus queridos irmãos, a nossa confiança em Deus jamais pode ser abalada. Vamos falar juntos? A nossa confiança em Deus jamais pode ser abalada. Veja comigo o verso 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. A fé que Davi está nos dizendo no Salmo 56 é uma fé de que ele sabe que mesmo passando pela dificuldade, ele pode colocar a alma dele, a vida dele nas mãos de Deus. Mesmo com medo, eu confiarei em ti. Esse precisa ser o nosso desafio, porque nós não sabemos o dia do amanhã. Você pode ter planos, você pode ter sonhos, e nós estamos vivendo uma época em que nós não conversamos de coisas ruins e não queremos coisas ruins. Existe até um ditado popular, se você conversa, você atrai. Você já viu esse tipo de coisa? Não pode nem falar de morte, porque senão você atrai. Esse tipo de coisa é superstição, não se encontra, não deve estar no coração, na mente do cristão. O cristão, ele precisa ter esse coração de Davi, mesmo se eu estiver com medo, mesmo se eu passar por dificuldades, eu confio em Deus, amém, irmãos? Porque a primeira coisa que acontece quando eu e você entramos numa dificuldade, são as pessoas nos acusarem.
Já percebeu isso? Mas você não está orando, você não tem fé, você não está buscando. Eu me lembro de uma irmã que frequentou a nossa igreja, e veio certa feita aqui em Goiânia, disse que era um homem que orava e as pessoas eram curadas. E ela e a família dela foram para lá. E ficaram lá 2h30, numa concentração, das 10 ao 12h30. E o povo começou a desmaiar, e o povo começou a passar mal, e diz que era o poder do Espírito Santo. Mas você pensa, 10 horas da manhã, dependendo de onde você estiver, no sol de Goiânia, é difícil resistir, não é não, queridos irmãos? É difícil resistir, né? 12h30, então, se você não se alimentou direito, que a maioria das pessoas não se alimentam direito pela manhã. A gente toma um cafezinho, come um pãozinho e já vai para a rua, né, irmãos? Mas você não se alimenta direito para enfrentar uma situação dessa. E a irmã chegou na igreja frustrada e decepcionada, falando, ai pastor, porque eles falaram lá que quem não tivesse fé e não confiasse, não ia receber a bênção. Eu acho que eu não recebi a bênção. Queridos irmãos, a nossa fé não é para isso. A sua fé não pode estar num homem, não pode estar numa igreja. A sua fé precisa estar em Deus. Amém, irmãos? Sua fé não pode estar nem em você, nem nos seus esforços. Porque você não pode fazer nada para mudar o propósito de Deus. A sua fé precisa estar em Deus. Em Deus a sua fé precisa estar firmada. Então firme a sua fé nessa noite em Deus, que assim você conseguirá enfrentar os momentos difíceis e turbulentos da sua vida com essa fé que Davi está enfrentando. Nas Óticas Jesse, a entrega dos seus óculos é pra lá de rápida. Escolheu seus óculos favoritos? Com a gente você não precisa esperar. Saia da nossa loja com seus óculos novos na hora. Sem demoras, sem complicações. Nossa missão é proporcionar a melhor experiência para você. Venha nos visitar nas Óticas Jesse e experimente a praticidade de sair da loja com seus óculos novos no mesmo dia. Estamos esperando por você. Óticas Jesse, cuidando dos seus olhos. Garanto seu futuro, é só você escolher. Um futuro grandioso começa com uma grande universidade. O maior centro universitário de Aparecida de Goiânia. Faça vestibular agendado e eletrônico na Unifam. Cursos com as melhores avaliações do MEC. Vem pra Unifam. Administração Professor Alcides. Venha para o Cameló da Domoquei, ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, além de lojas como eletrônicos, celulares, acessórios, lanchonete, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábado das 8 às 14 horas, na Avenida Anhanguera, no Praça A. No mundo digital de hoje, estamos constantemente cercados por telas brilhantes. Mas você sabia que essa exposição excessiva à luz azul pode afetar sua saúde ocular? Nas Óticas Jesse você encontra as lentes com filtro de luz azul. Essas lentes inovadoras são projetadas para proteger seus olhos dos raios nocivos de luz azul emitidos por telas de computadores, tablets e smartphones. Proteger seus olhos nunca foi tão acessível. Não deixe que a exposição à luz azul comprometa sua saúde ocular. Visite as Óticas Jesse hoje mesmo e descubra como as lentes com filtro de luz azul podem fazer a diferença para você. Óticas Jesse. Veja o mundo com clareza e proteção. Segunda coisa que Davi faz aqui nesse texto. Ele louva a Deus em todas as circunstâncias. Continuando, o verso 4. Em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Querido irmão, eu sempre bato nessa tecla aqui na igreja. Seu louvor não pode ser só para momentos de alegria. Seu louvor precisa ser nos momentos da dificuldade, principalmente nos momentos da dificuldade. É o seu louvor que vai te fortalecer. E quando eu estou falando de louvor, estou falando de cantar música mesmo. Sabe aquele ditado popular, quem canta seus males espanta?
Então, quem louva a Deus, recebe uma graça de Deus, uma força de Deus, queridos irmãos. Então, nós precisamos louvar. É lógico que eu não estou querendo aqui estimular a síndrome de Hard. Sabe qual que é a síndrome de Hard? Os mais novos não vão saber. Mas tinha um desenho que passava do Hanna-Barbera à tarde, né, Paulão? Era o Pepe e o Hard. O Pepe era super animado, sempre tinha pensamentos assim. E o Hard, ele falava assim: ó vida, ó dia, ó azar, vai dar tudo errado, nada vai dar certo. Ó, eu te falei, ó. Então essa é a síndrome de Hard. Então joga isso fora. Quando você não tem nada para dizer, quando você está olhando e não está acreditando que as coisas vão dar certo, louve a Deus, amém, irmãos? Louve a Deus. Começa a cantar o hino que nós acabamos de cantar. Conta as bênçãos, conta quantas elas são, e você vai ficar surpreso quanto que Deus já fez, amém, irmãos? Aprenda a cantar e louvar o nome do Senhor. Esses hinos são muito importantes para que a gente sempre se lembre disso. Conta as bênçãos. Conta quantas elas são. E fique surpreso o quanto que Deus já fez. Então, aprenda um outro segredo sobre a vida. Você não vai passar só por um problema nessa vida. Vai ter fases na sua vida que você vai passar por muitos problemas, muitas dificuldades, muitas turbulências. E aí, o que você vai fazer? Síndrome de Hard? Eu já joguei fora isso na minha vida, amém, irmãos? Já joguei fora. Domingo à noite eu não era nem para ter vindo na igreja, que eu estava mal. Os irmãos viram que eu estava mal, estava bem mal, né, Paulão? A voz quase acabou. Aí, irmãos, eu saí daqui e cheguei em casa. Eram umas 9 horas, mais ou menos. Deu 9h30. Eu parei de tossir ontem, era 2 horas da tarde. Eu fiquei mais de 72 horas tossindo. Eu estava tão cansado que eu não conseguia dormir. Eu tive que ficar sentado. Passei sentado essas noites. E aí eu falava assim: eu não vou reclamar, não vou reclamar, não vou reclamar. E eu comecei a louvar a Deus. E eu comecei a cantar ao Senhor. Não melhorou a tosse. Teve momentos que eu achei que eu ia ter até um ataque de novo, como eu tive alguns anos atrás. Porque eu já tive 3 episódios de convulsão. E agora, ontem eu achei que eu ia ter o terceiro. Tive 2 episódios. Ontem eu achei que eu ia ter o 3º episódio. E Deus teve misericórdia. E as meninas olharam para mim: pai, você está ficando roxo. Eu falei: então ora pelo seu pai para que eu saia desse negócio. E elas oraram por mim e Deus nos abençoou. Então, queridos irmãos, problemas a gente vai enfrentar. Eu não sei qual é o seu problema que você está passando, não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas uma coisa eu tenho aprendido na minha vida: quanto mais o inimigo se levanta, mais eu marcho contra ele, porque maior é o que está em mim do que o que está nesse mundo vil. Amém, irmãos? Você confia nesse Deus ou não? Então confia cada vez mais. A sua fé é para confiar nos momentos da dificuldade. Amém, irmãos? Se um exemplo eu posso deixar para os irmãos é esse: não importa as circunstâncias, se está bom ou se está ruim, eu continuo servindo a Deus. Quero fazer isso até o meu último dia da vida. Meu sonho é morrer como John Wesley. Não, David Whitfield. Pregou, subiu no cavalo, chegou em casa, dormiu e foi para a glória no nome do Senhor Jesus. Se eu pedir uma coisa para o Senhor, é essa daí. Não quero morrer no púlpito. Muita gente vai ficar assustada. Mas eu quero morrer na minha casa. Entendeu? E eu aprendi, queridos: louve a Deus. Amém? Louve a Deus. Cante sempre ao Senhor, não importa as circunstâncias. Obrigado por nos acompanhar. Saiba que nós estamos aqui há 10 anos com tempo de consagração. Que bênção. Espero que você seja edificado sempre. E te vejo aqui na próxima semana. Deus te abençoe.